Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Roberto Giovanni iniciou sua adolescência aos 12 anos de idade, em 1915, quando ele terminou seus estudos no grupo escolar Coronel Joaquim Salles, em Rio Claro. Bom, Roberto começou trabalhando, né? Alguém pode achar estranho diante da nossa realidade de hoje, trabalhar aos 12 anos de idade. Hoje isso nem é permitido. Mas naquele tempo, o pai do irmão era alfaiate, a mãe era dona de casa, eram 13 filhos, né? Na época acho que eram 10, porque alguns nasceram depois, de 1915. E o primeiro emprego do irmão foi como ajudante numa fábrica de vinagre chamada Mateu e Alvarinho, em Rio Claro. Ele trabalhou lá em 1915 e 1916. E ao mesmo tempo que ele trabalhava nessa fábrica de vinagre, ele estudou na Escola de Comércio e Datilografia do professor João Minervino. Naquele tempo, a educação era assim, era da primeira à quarta série. Não existia o que se chama, vamos dizer hoje, o que se chamava antigamente de ginásio ou de colegial, que seria de quinta ou oitava série, depois os 3 anos, os outros 3 anos. Naquele tempo terminava o grupo escolar quem tinha dinheiro e então fazia um ginásio particular no Colégio Arquidiocesano em São Paulo, por exemplo, e aí ia para a faculdade, ou do grupo escolar já entrava direto para a escola normal para ser professor primário. E quem não tinha dinheiro, era o caso da família do irmão Roberto, fazia esse curso de contabilidade mercantil. Então, nessa época, o irmão aprendeu a datilografia e também fez o seu curso de contador mercantil. E em 1916 até 1918, ele trabalhou também na fábrica como contador mercantil no guarda-livros do senhor Venâncio Chaves. Guarda-livros hoje equivalem a um escritório de contabilidade. Então o irmão trabalhou também, já adquirindo, com os conhecimentos adquiridos, no escritório de contabilidade. Paralelamente, ele passou a frequentar a congregação mariana na igreja de Santa Cruz, em Rio Claro, hoje paróquia de Santa Cruz. A igreja de Santa Cruz, hoje uma igreja grande, era uma igreja pequena, acho que do tamanho aqui do Santuário do Desterro, anexa ao colégio, à Escola Apostólica Santa Cruz, que era o Seminário dos Estigmatinos em Rio Claro. E depois, terminado o curso, de 1919 até 1926, o irmão foi amanuense. Amanuense hoje seria escrevente. Ele foi escrevente no primeiro tabelionato lá em Rio Claro, do senhor Mário Prado e Joaquim Sintra Pinheiro. E os donos do cartório admiravam muito o irmão Roberto pela sua eficiência. Quem conheceu, quem recebeu carta dele, sabe que o irmão Roberto tinha uma letra muito boa. Realmente uma letra até propícia para o trabalho em cartório. E ele também datilografava muito bem. Mas nesse período ele conciliava o trabalho além da congregação mariana, como ajudando o seu pai, o seu Pascoal Giovanni, na Sociedade São Vicente de Paulo, em Rio Claro. E ele ajudava os carentes da seguinte maneira: ele ensinava datilografia, ensinava alguns conhecimentos de contabilidade de maneira gratuita, né? Dividia o seu salário com alguém que precisava e também ele tinha o costume de, se encontrava alguém na rua, ele dava a roupa que ele tinha, às vezes um agasalho, uma blusa de frio, e gostava também. Tem uma parte de Rio Claro que tem uma topografia bem acentuada. Quando ele via assim algum lixeiro ou algum catador de papel empurrando a sua carrocinha, ele gostava também de prestar esse serviço. Então ele tinha, claro, a sua vida. Ele chegou a dizer num trabalho acadêmico do senhor Edgar Nico,
lá para a Faculdade de São José do Rio Pardo, que nessa época ele até se desviou do bom caminho. A gente fica imaginando, né, como o que o irmão Roberto teria se desviado do bom caminho, mas ele disse, existe essa fita, onde ele falou, só que ali por 1925, o amigo dele de cartório, Isaac Lopes, terminou o noivado para ser padre. Ele terminou o noivado, saiu do cartório porque queria ser padre. E aí o que acontece? No decorrer de 1925, esse Isaac pegou uma tuberculose. O irmão, inclusive, o ajudou financeiramente, o Roberto Giovanni o ajudou financeiramente durante essa doença. Em 12 de dezembro de 1925, esse amigo morreu em decorrência da tuberculose. Naquele tempo, a tuberculose, como a hanseníase, exigia internamento em isolamento. Aqui mesmo, hoje o Hospital de Divinolândia era um hospital para tratamento de tuberculose. E aí apareceu o chamado de Deus, porque foi aí, com a morte desse amigo, que o irmão se sentiu tocado a entrar no seminário para substituir. Ele achou tão bonito que o amigo tivesse renunciado ao trabalho, ao noivado, para ingressar na vida religiosa, para ser um padre, que ele sentiu no coração o desejo de substituir esse amigo. Então aí, ali dentro da congregação mariana da Santa Cruz, ele começou a se aconselhar, a ser orientado, a ter o acompanhamento dos padres Luiz Maria Fernandes e João Batista Consolaro. Eu falo padres, mas na época eles ainda eram teólogos, ainda eram seminaristas, não tinham sido ordenados. Então, no ano de 1926, 1927, com a ordenação desses dois padres e mais esse discernimento vocacional, o irmão resolve ingressar no seminário, o que aconteceu no dia 21 de junho de 1927. Ele entrou no seminário com 24 anos de idade. É o que a gente pode chamar hoje de uma vocação adulta, porque a maioria dos padres hoje se ordena com 24, 25, 26 anos de idade, e o irmão Roberto ingressou no seminário com a idade de 24 anos na Escola Apostólica Santa Cruz. Ingressou junto com os meninos de 8, 9, 10 anos, como era comum o chamado ginásio no seminário naquela época. Diocese em Evangelização.